Olá, gente, vamos continuar o assunto de física do segundo, química do segundo ano, a parte das transformações gasosas, né? Na aula passada a gente viu a transformação isotérmica, vimos o que é uma transformação, vimos a ideia da transformação isotérmica. Agora vamos continuar com a transformação isobárica. Bem, a transformação isobárica, a gente pode ver essa experiência aqui, ó, basear nessa experiência. A gente pode ver aqui uma garrafa PET, né, que está na sua extremidade ligada a um balão. Quando tu coloca essa garrafa PET na água quente, e acontece, o balão vai inflar. Agora, se tu colocar essa garrafa PET numa água gelada, o balão não vai acontecer isso, não vai inflar. Por que isso acontece? Porque quando tu aquece essa garrafa, vai mexer com as moléculas de ar que está aqui dentro da garrafa e elas vão ficar mais agitadas, certo? Ou seja, a temperatura dela vai mudar. Se a temperatura dela vai mudar, elas vão ficar mais agitadas e vão aqui aumentar o seu volume. No caso aqui, elas vão aumentar o seu volume e vão para o balão, tá? Se aqui a temperatura, se ela não tiver aquecida essa água, elas não vão ganhar essa energia térmica. E aí elas vão ficar aqui mais na parte de baixo, né? Não vão aumentar de volume. Observe que ela está aqui no ambiente e está na influência da pressão atmosférica. Então a pressão aqui não mudou. Não mudou. Só que mudou o que aqui? Foi o que? Mudou aqui a temperatura gasosa, que aqui ganhou calor e aqui perdeu calor, e o volume, né? Se houve uma mudança da temperatura, consequentemente vai ter uma mudança no volume, certo? Porque as duas a gente vai ver que são diretamente proporcional. Se diminui a temperatura, o volume também diminui. Essa é a característica da transformação isobárica. A isobárica, a pressão ela é constante. A pressão não muda. A gente não falou de pressão. É porque ela está no ambiente, ela está à influência da pressão atmosférica. Só houve o que? A transformação, por quê? Porque mudou a temperatura, consequentemente mudou ultimamente mudou o volume. Por isso está aqui, volume e temperatura mudam, tá? As transformações isobáricas são aquelas que ocorrem a pressão constante. Em geral, as transformações realizadas em ambientes abertos são consideradas isobáricas, pois nesse caso foram feitas sob a pressão atmosférica, conforme eu falei para vocês. Ok? Aí ocorre uma mudança na temperatura e no volume. Aí tu pode fazer uma comparação aqui, ó. Nessa experiência aqui, tu tem aqui só um peso em cima aqui do êmbolo, né? Significa que a pressão em cima do sistema não vai mudar, a pressão permanece constante. Por isso que chama isobárica. O que acontece? Vai mudar se dobrar a temperatura, como aqui está o termômetro aqui, ó. Ele está no vermelhinho, né? Nessa aqui, na temperatura T kelvins. Se tu dobrar a temperatura, igual como aconteceu lá com a garrafa, vai ocorrer uma expansão. Vai ocorrer uma expansão e aí as moléculas vão ficar mais agitadas, vão ter força para empurrar o êmbolo e aí vai alcançar um volume maior. Ela saiu daqui e foi para cá, ok? Por quê? Porque a temperatura dobrou, foi 2 vezes esse T que tinha antes. E se caso aqui a temperatura diminuir, ou seja, esfriar, né? A temperatura cair para metade, T dividido por 2 Kelvin significa que a metade, e consequentemente a pressão, o volume também vai diminuir na mesma proporção, né? O volume cai pela metade. Se a temperatura cai na metade, o volume cai na metade. Se a temperatura duplica, o volume também vai duplicar. Observe que são grandezas que aumentam na mesma proporção, por isso que são grandezas diretamente proporcionais, tá? Quem foi que demonstrou isso aqui com constatação experimental foi conhecida como a primeira lei de Charles
e Gay-Lussac, foi determinada provavelmente pelo químico francês Joseph-Louis Goulag e pelo outro francês Jacques Alexandre César Charles. E pode ser enunciado da seguinte maneira: aí se tu V e T são diretamente proporcional. V está para ter na matemática, né? Se aumentar o V, aumenta o T, né? V está para ter, formando uma constante. Se tu pegar todos os valores de V e dividir pelo T, sempre vai dar um mesmo número, porque são diretamente proporcionais, tá? Como está dizendo aqui, um sistema sob pressão constante, verifica-se que o volume ocupado por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica, tá? Como esse V dividido por T é sempre constante, então o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Sempre quando mudar o volume e temperatura, vai mudar o volume inicial, mudar aqui o volume inicial, temperatura inicial, pelo volume final, temperatura final, vai mudar na mesma proporção. Se tu dividir esses valores, vai dar o mesmo resultado, tá? Como tu pode ver aqui, ó, quando diminui o volume, ó, a temperatura também diminui na mesma proporção, né? No caso, a temperatura diminui, o volume diminui. Ó, se for colocar em números, ó, vai ficar na volume que a temperatura cai pela metade, temperatura é 0,5, né? Para um gás, deixa eu ver aqui. Temperatura metade era V. Quando duplicou a temperatura foi para 2V. Quando duplicou mais ainda foi para 4V. E assim por diante. Está aumentando a temperatura. Então o volume vai aumentar, né? Aqui também a temperatura está aumentando. O volume está aumentando. Quando duplica a temperatura, 50, 0,5 para 1, aumentou de 1 para 2. Né? Quando passou de 1 para 2, duplicou também, vai duplicar aqui, ó, 2 para 4. 2 para 4, 4 para 8. Né? E aí forma como é uma proporção, né? Aí a característica do gráfico de volume por temperatura é uma reta chamada isóbara, né? E aqui tu estabelece, quando T é a metade vai dar um V, quando é T vai dar 2V, quando é 2T vai dar 4V, né? Sempre quando duplica vai duplicar o outro também, certo? Isso aqui tu pode estar em forma de letra, mas isso aqui tu pode, quando nas questões de exercício, tu pode estar em forma de números, né? Você vai ter que relacionar isso aí, tá? Aqui temos o exercício que mostra uma transformação isóbara, né? Vamos ler esse exercício. Considere um recipiente fechado, dotado de um êmbolo que pode ser colocado sem atrito, igual aquela figura que a gente viu sempre, né? Com nitrogênio gasoso, então tem um gás lá dentro dele, né? Nitrogênio gasoso. Ocupando inicialmente o volume de 9 litros, então volume inicial, 9 litros, na temperatura de 25 graus Celsius, temperatura inicial, e sua pressão de 210 kPa. Aí vem aqui, ó, mantendo-se a pressão constante. Quando ele fala que mantendo-se a pressão constante, então vai ter uma transformação isobárica, né? Vai mudar o volume e a temperatura, vai mudar essas duas coisas aqui, ó, e aumentar a temperatura para 174 graus Celsius. Antes era 25, foi para 174 graus Celsius. Qual é o volume que passa a ser ocupado pelo gás da mesma temperatura? Então ele quer saber se antes o volume era 9 litros para 25, passando de 25 para 174 vai ser quanto de volume? Certo? Então aí a gente vai usar a lei de Lussac e Charles, né? É o nome do cara aqui, deixa eu ver aqui o nome do cara. Lei de Charles e Gay-Lussac é o nome dessa lei aqui, ok?
esse aqui, ó. O volume inicial está para a temperatura inicial, assim como o volume final está para a temperatura final. Mas só que aqui nesses estudos, gente, a gente tem que passar sempre para Kelvin, tá? As temperaturas. E como é que a gente passa para Kelvin? Só pegar a temperatura de Celsius e somar com 273, tá? Tire esse 15 aqui, esse número decimal, a gente arredonda. Então vamos primeiro passar aqui. O volume de temperatura inicial era de 25. Somou com 273, foi para 298 Kelvin. Temperatura final é 174. Somou com 203, foi para 447 Kelvin. Volume inicial 9 litros, ele quer saber o volume final. Tá aqui a lei, é só tu substituir o valor. O volume inicial 9 litros. VI inicial. TI, temperatura inicial em Kelvin, tá? É 25 graus inicialmente, Celsius, mas em Kelvin é 298. Eu tô botando 298 aqui. Volume final é o que ele quer saber. Tu pode botar um X ou deixar o VF, que é o melhor, né? Temperatura final é 174. Pode passando para Kelvin, é 447. Aí faz uma regra de 3. 9 vezes 447, 298 vezes VF. E esse 298 passa que tá com a letra dividindo, né? Então vai ser 447 vezes 9 dividido por 298. Aí vai dar o resultado de 13,5 litros. Tá? Matemática simples, isso aí. Certo? Aí você, vou marcar alguns exercícios para vocês fazerem. E aí vou responder na próxima aula também. Ok? Vamos ver a outra transformação aqui, a transformação isocórica. Deixa para a próxima aula. Até mais. Um abraço.